Olá, boa noite. Meu nome é Igor França, sou do 8º semestre do curso de Sistemas e Mídias Digitais e nesse Petticoat Night vou falar um pouco para vocês sobre o Attribute Clash, ou conflito de atributos, como podemos ver aqui um exemplo no título da nossa apresentação. O conflito de atributos é um artefato de exibição causado por limites no circuito gráfico de alguns microcomputadores de 8 bits coloridos, principalmente o Sinclair ZX Spectrum, onde significava que apenas duas cores poderiam ser usadas em qualquer 8x8 bloco de pixels. Certo, mas por que isso acontecia? Além da limitação gráfica na quantidade de cores que comentamos um pouco mais cedo, o microcomputador ele renderizava de forma separada os bitmaps das cores. Logo, durante uma animação de um sprite, era muito comum a falta de precisão de suas cores. E então, por que ele era importante? Essa fase foi importante, pois através desses consoles, os jogos tiveram acesso às casas de seu público. As limitações da época obrigaram os desenvolvedores de jogos a buscar soluções cada vez mais inovadoras e criativas para melhorar a jogabilidade, sem falar na influência desse mundo aos jovens da época, que viriam a se tornar os novos desenvolvedores. Tudo bem, mas o que isso significava na prática? O que apareceria na sua tela? Certo, vamos lá. Visualmente você poderia ver um objeto herdando a cor do outro objeto de trás, fazendo com que esse sprite obtivesse duas ou até mesmo três cores diferentes momentaneamente. Aqui nós temos imagens dos 3 consoles ou microcomputadores mais famosos durante o seu tempo. O primeiro é o Sinclair ZX Spectrum, o do meio é o famoso MSX e o último é o Commodore 64. Entre os 3, o Sinclair ZX Spectrum é o que apresentava mais erros. O Sinclair ZX Spectrum foi um dos mais influentes microcomputadores europeus de 8 bits. Conhecido originalmente como ZX82, o Spectrum foi criado na década de 1980 pela companhia Sinclair Research. Apesar da sua ausência de conectores de joystick e o seu gerador de som primitivo, o Spectrum se tornou um dos grandes sucessos como plataforma de jogos digitais. O MSX foi criado no Japão em 1983, pouco depois do Spectrum. O nome MSX significa Machine with Software Exchangeability. Muitos de seus usuários costumavam usá-lo apenas como um videogame de luxo. O estereótipo este é uma consequência da grande quantidade de jogos disponíveis. O Commodore 64 era um computador doméstico criado em 1982, lançado pela Commodore International. Foi listado pelo Guinness Book como o modelo mais vendido de todos os tempos, com cerca de 17 milhões de unidades vendidas, dominando o mercado de computadores de baixo custo. Dele vieram os jogos mais clássicos, como Prince of Persia e Maniac Mansion. Mas Igor, qual foi a reação dessas empresas ao descobrir esse problema, esse artefato? Inicialmente essas empresas tentaram ignorar o problema, porém essa solução não foi muito eficaz. Então com o tempo eles começaram a apresentar algumas soluções que eu vou contar para vocês um pouquinho mais tarde nessa aula. A primeira solução apareceu no jogo Nightlaw. Eles pensaram, se o nosso artefato acontece quando há duas cores, vamos criar um jogo onde cada fase é monocromática. A gente diminui um pouco o tamanho da tela para aumentar o poder de processamento e assim obter um maior carregamento e deixamos as fases monocromáticas. A segunda solução veio através do jogo Double Dragon, onde eles decidiram que todas as sprites animadas seriam transparentes e o fundo seria colorido. Porém, podemos ver que essa solução não foi muito eficaz, porque quando o fundo tinha duas ou mais cores, a sprite também permanecia com duas ou mais cores, fazendo com que o erro permanecesse. E a terceira solução era usar sprites grandes, semelhantes a desenhos animados, que foram cuidadosamente projetadas para abranger blocos inteiros de caracteres, sem parecerem excessivamente quadrados. Porém, a jogabilidade teria que ser projetada em torno dessas sprites, senão o erro permanecia. E agora algumas curiosidades. Como o Spectrum foi um microcomputador muito famoso no mundo inteiro, lógico que surgiriam alguns clones não oficiais. E nós temos aqui o TK90X, que é o nosso Spectrum brasileiro, com alguns jogos, como a gente pode ver aqui. E temos o Dynamic, que era um Spectrum tchecoslováquio. Como produto final, resolvi criar uma animação de um jogo.
agora com as bordas de vida, pontuação e tempo, e uma tela menor. O cenário está à parte e é escuro, para dar um maior contraste ao que se passa na frente da tela do computador. Como eu tinha que tratar aspectos de um jogo mais antigo, eu escolhi por fazer pixel art. Então aqui nesse slide eu vou ter alguns exemplos dos personagens, de tudo aquilo que envolve os personagens em pixel art, para que vocês possam dar uma olhada. Já nesse slide eu trago alguns dos cenários que eu fiz utilizando também pixel art, né? Baseando em um jogo de rampas, onde o personagem vai descendo por essas rampas até chegar à base que está demonstrando aí na imagem. Por último e não menos importante, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser conversar sobre o projeto depois, eu vou estar à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo e eu vou deixar aqui em exibição no meu projeto final o resultado de como ele ficou. Muito obrigado, galera. Boa noite.